Olha o que a Bíblia diz, Mateus capítulo 27, a partir do verso 33, a Bíblia diz da seguinte forma: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados os guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrito em sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desça da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se és o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. E confiou em Deus, livra-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estava crucificado. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, dizia: está chamando por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e o embebedou em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, dizia: deixa ver se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiram foram ressuscitados e saíram dos sepulcros depois da ressurreição dele, e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com eles guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Foram as palavras do centurião, que com uma lança furou o lado do Senhor Jesus e saiu água e sangue. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você nesta oportunidade. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi uma um dos maiores crimes, uma das maiores covardias, uma das atitudes mais indignas
que o ser humano praticou com outro ser humano. Se você entende que Hitler foi um monstro pelo que ele fez, você não imagina a monstruosidade do que fizeram com o Senhor Jesus. A morte de cruz, ela foi instituída aproximadamente há 217 anos antes de Jesus passar pela cruz. Há cerca de 217 anos antes, já havia acontecido essas mortes da face da terra. Não foram os romanos que inventaram esse sofrimento, mas a morte de cruz era uma morte que era praticada por várias nações naquela época antiga. E Jesus, ele foi condenado a essa morte, porque a morte de cruz, na época que Jesus estava na terra, era para pessoas que eram escravos, para revolucionários políticos, para pessoas que não faziam parte do Império de Roma. Então essas pessoas recebiam essa punição para servir de exemplo para outras pessoas, pelas quais viam aquela morte tão pesada, não praticar tal rebelião, não praticar, enfim, greves, não praticar nada contra o Império Romano. Então eles matavam a pessoa de três formas: ou a pessoa era crucificada, ou a pessoa era colocada e lançada dentro dos coliseus e das arenas para serem devorado pelas feras, ou então era lançado nas fogueiras para serem queimados. Porém, quando se lançava na fogueira, não sobrava vestígios para amedrontar as pessoas. Poucas pessoas viam e não ficavam vestígios. Quando se lançava na arena, dentro dos coliseus, para as feras comer, não sobravam vestígios também, porque só quem estava no coliseu via a pessoa sendo devorada pelas feras. Mas quando era crucificado, então dentro da lei da crucificação, a pessoa morria na cruz e ela não era sepultada, ela ficava pendurada no madeiro. E muitos mesmo antes de morrer, os corvos que tem em Israel, porque no território israelense não existe urubu, lá não tem urubu, lá existe corvo, que é diferente do urubu. Urubu é semelhante a um frango, a um galo índio, né? Um urubu é mais ou menos do tamanho de um galo índio, de um frango. O corvo não. O corvo é um pássaro pequeno, um pouco maior do que o anum. Não sei se alguém do interior aí, muitos conhecem o anum, que é o anum preto, né? Aquele pássaro preto, que é o corvo é 2 vezes maior do que o anum. E esse tipo de pássaro, quando eles estão com fome, ele ataca pessoas até viva, se a pessoa estiver dormindo em banco de praça ou algo semelhante. E aqueles que eram crucificados, devido ao sangue que estava correndo no corpo da pessoa, então os corvos atacavam a pessoa e começavam a devorar ali na cruz mesmo. E o resto que sobrava, o corpo depois de 4, 5 dias caía do madeiro. E aí os cães do deserto, junto com outras feras, acabavam de comer os restos mortais. Então a crucificação era uma punição mais assustadora do que as outras, porque as pessoas passavam e viam o crucificado apodrecendo no madeiro, os corvos comendo as suas carnes, e depois os cães selvagens comendo ele depois que o corpo caía do madeiro apodrecido. Então a crucificação era uma morte mais terrível, era uma morte mais espantadora, mais desesperadora. E Jesus foi crucificado. Mas por que Jesus foi crucificado? Aonde eles encontraram esse desejo de crucificar Jesus? Por que eles queriam matar Jesus? Olha aí, ó. Muitas pessoas conhecem o anum. O anum, o corvo é 2 vezes maior do que ele. Até o estilo, o jeito de voar, o bico, né? Aquele bico preto estranho, aquele pássaro esquisito, até o grito que o anum dá, né?
O som que o anu faz é um tanto quanto diferente, mas o do corvo é mais alto do que o do anu, e é um grito assustador. No Brasil não existe corvo, no Brasil existe os urubu, né? Mas na Europa e na Ásia existem muitos corvos, né? Inclusive na Europa tem corvo também, que é semelhante a esse anu. Quem está na Europa sabe do que eu estou falando, que lá não tem urubu, lá tem corvo também. O urubu é mais aqui para o lado do ocidente. E lá, voltando dentro do tema da nossa mensagem que nós estamos trazendo, por que Jesus foi condenado? Por que Jesus foi perseguido? Porque Jesus veio a esse mundo, preste atenção nisso, que isso é importante você saber. Jesus veio a esse mundo, e Ele trouxe nesse mundo um estilo de reino diferente daquilo que os religiosos e que o Império Romano apresentava. Jesus, Ele apresentou 4 pilares. Olha lá o grande pastor Wagner Bueno Pereira, Deus abençoe. Deus abençoe o Elias também, que está nos acompanhando lá na região de Blumenau. Elias Livon, um abraço, Deus abençoe. Ou melhor, está nos acompanhando lá no Mato Grosso, né? Lá em cima do Mato Grosso, próximo a Rondonópolis. Escute bem, Jesus veio trazendo 4 pilares que mexeu com a estrutura do Império Romano, Primavera do Leste, Mato Grosso, e levou eles a ficar automaticamente desesperados. O primeiro pilar que Jesus apresentou, que revoltou tanto os políticos judeus, como também os religiosos e todos os do império, é que o primeiro pilar de Jesus veio apresentando um reino de justiça. Um reino de justiça. Ao contrário do que o Império, Romano, ao contrário de César, que apresentava um reino de injustiça, altos impostos, desigualdade, tortura, opressão, manipulação, tudo aquilo que pertence à maldade pertencia ao Império Romano. E Jesus veio apresentando um reino de justiça. E isso mexeu já com a cabeça deles, ao ponto deles se revoltarem com Jesus. Segundo pilar que Jesus trouxe, que mexeu com a estrutura deles, Jesus veio trazendo e apresentando um reino de paz. Paz, não uma paz conquistada simplesmente por ter os guardas ao seu lado, por terem uma casa com muros altos, por ter simplesmente armas dentro de casa. Não, uma paz que vem de dentro para fora, que o próprio Deus dá, coisa que o Império Romano não oferecia, porque o Império Romano oprimia o povo judeu, oprimia as pessoas para seguir as normas que César mandava. Herodes oprimia as pessoas cobrando altíssimos impostos. Você entendendo? Então, quando Jesus veio apresentando esse reino de justiça, esse reino de paz, eles enlouqueceram querendo acabar com Jesus e dizendo: esse é um novo político que vai querer tomar o nosso lugar, então nós temos que dar um jeito de acabar com a sua vida. O terceiro pilar que Jesus apresentou dentro dos 4 pilares que ele pregou aqui nessa terra enquanto esteve, o quarto pilar que Jesus trouxe foi o pilar chamado comida, bebida e fartura para os pobres e para os camponeses. Os pobres, os camponeses, aqueles que não faziam parte da elite judaica na época, passavam fome, eram desprezados, eram jogados de lado. O povo passava tanta fome que quando eles iam ouvir as pregações de Jesus, eles não tinham nem o que levar para comer após o culto. Eles não tinham nem o que levar para se alimentar após ouvir a pregação de Jesus. Por isso que muitas das vezes, nos sermões que Jesus trazia, ele fazia acontecer multiplicações de pães e peixe. Ele fazia acontecer esses grandes milagres, porque o povo era pobre, o povo era tratado com desdém. Quem era rico, quem era pobre, quem era ladrão, era tratado
como escória da sociedade, prostituta era escória da sociedade, escravos era escória da sociedade, e Jesus veio tratando essas pessoas como gente, tratando essas pessoas como ser humano de verdade, tratando essas pessoas como alguém que tem uma alma igual quem é rico, como alguém que tem uma alma igual quem estava sentado no trono, como um poderoso, como um senador, como um político que estava lá. E isso incomodava eles, ao ponto que os religiosos chegou certa feita a dizer: diz ser o filho de Deus, mas se assenta para comer com as meretrizes. Diz que é o filho de Deus, mas se assenta para comer com os pecadores. Diz que é o filho de Deus, mas sempre está envolvido no meio daqueles que são os escravos. É filho de Deus coisa nenhuma. Então, esse sentimento que Jesus trouxe, de tratar bem os menos favorecidos, de estender as mãos para os forasteiros, de ajudar aqueles que estavam realmente desvalidos, incomodava a elite religiosa em Israel, incomodava a política religiosa do Império Romano comandado por César, incomodava Pilatos, incomodava todos. Por quê? Porque simplesmente Jesus veio trazendo uma nova maneira de enxergar o ser humano, coisa que eles faziam distinção. Pobre é tratado de um jeito, rico é tratado de outro, assim como nos dias atuais. Nos dias atuais, quem não tem Deus trata os pobres de um jeito e trata os ricos de outro jeito. É assim, você sabe muito bem do que eu estou te falando. A elite de qualquer país vive como a elite daquela época vivia. Quem é da elite é bem tratado, quem é pobre, menos favorecido, é tratado como gado, como alguém que não tem valor nenhum. E Jesus veio tratando os pobres, os menos favorecidos, como alguém digno de comer, digno de saciar sua sede, digno de fartura. Por isso que ele chegou dizendo: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Eu não quero ver vocês no sofrimento, eu não quero que vocês vivam nessa situação miserável, eu quero que vocês tenham uma vida abundante. E isso perturbava a elite religiosa naquela época. O quarto pilar que levou Jesus a ser sacrificado na cruz do Calvário pelos religiosos judeus, pela elite política daquela época e pelo Império Romano. Qual o quarto pilar, pastor? O quarto pilar, Jesus veio pregando a igualdade. A igualdade, com a coparticipação de todos. Como assim? Naquela época, só as mulheres, ou melhor, só os homens tinham direito de anunciar o Evangelho. Só os homens poderiam realmente entrar no templo e fazer parte de tudo. Jesus veio e abraçou homens e mulheres e disse: não, vocês têm a mesma importância para mim. Para mim, homem é importante, mulher é importante, tudo é ser humano. Eu tenho os meus 12 discípulos, os meus 12 apóstolos que vão trabalhar direto comigo, mas eu vou ter as mulheres também, que são as Marias, eu vou ter as mulheres que vão trabalhar comigo também. Com vocês religiosos aí no templo, mulheres não têm oportunidade, mas comigo vão ter, porque eu, na qualidade do Filho de Deus, não faço distinção de sexo, porque no céu todos são assexuados, não existe anjo macho e anjo fêmea. No céu todos seremos como os anjos, então não tem distinção, vou tratar todos com igualdade. E isso deixava eles perturbados, isso deixava eles incomodados. Quando eles descobriam a notícia, como aquela de que Jesus sentou no poço de Jacó, sendo filho de Deus, e trocou ideias com uma mulher samaritana, aquilo corroía os religiosos por dentro. Quando eles pegou uma mulher apanhada no ato de adultério e trouxeram para ser apedrejada, e Jesus disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra nela. Aquilo deixava eles loucos. Por quê? Porque quando Jesus falou isso, Jesus comparou uma mulher com eles que eram homens, e eles ficaram loucos, porque Jesus disse: vocês que são homens,
que não tem pecado como essa mulher, atire a primeira pedra. E eles, não tendo argumento, foram soltando as pedras, e desde do maior até o menor, foram todos embora, revoltados pelo trato de igualdade que Jesus tratava as pessoas. Jesus tratava homens e mulheres da mesma maneira. Quando ele estava entrando na cidade de Naim, que ele olhou para uma mulher viúva, e aquela mulher chorando, ele toca no esquife, que era em forma como se fosse um lençol, e os que estavam levando pararam, e ele disse: pare. Tocou no rapaz e disse: mancebo, que quer dizer garoto, a ti te digo, levanta-te. E aquele rapaz se despertou do sono, que para Jesus era sono, e para nós é morte. Se levantou da morte, e Jesus entregou a sua mãe. Aquilo lá deixava os religiosos loucos. Por quê? Porque Jesus estava tratando uma mulher como se trata um homem, e vice-versa. Ele estava tratando a todos com igualdade. Todos com igualdade. Ele parou para dar atenção a uma mulher, quando ele estava na casa de um religioso chamado Simão, que tinha uma lepra. E quando ele senta na mesa para comer, vem Maria com um vaso de uma pedra cara chamada alabastro, e dentro desse vaso de pedra chamado alabastro havia um perfume caríssimo, que entre o valor do vaso e o valor do perfume que estava ali dentro era um trabalho de um ano. Um trabalho de um ano, um trabalho de um ano de uma mulher. Ela pega aquele vaso e quebra o vaso, derrama o perfume nos pés de Jesus e começa a enxugar com seus cabelos dentro da casa de um religioso. Aquele homem enlouqueceu. E Judas, querendo fazer média, disse: mas como deixa essa mulher fazer isso? Devia ter vendido isso e dado dinheiro aos pobres. Jesus disse: não impeça ela. Ela está fazendo uma boa ação, e a ação que ela está fazendo nunca mais será esquecida, vai ser lembrada para sempre. Então Jesus vem tratando todos com igualdade. Jesus tratava as prostitutas com igualdade. Na cruz do Calvário, crucificado, faltando menos de uma hora para morrer, ele olhou para um ladrão, um assassino, um bandido, e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso, ainda hoje tu estarás comigo na eternidade. Jesus veio tratando todos com igualdade, e isso trazia uma revolta sem precedentes da parte do Império Romano, da parte dos políticos e da parte dos religiosos. Por isso é que eles procuraram uma maneira de capturar Jesus e de matar. E vendo tudo isso, não bastando, faltando menos de uma semana, no domingo anterior à sua morte, ele sobe da região de Cafarnaum. No domingo anterior à sua morte, sobe da região de Cafarnaum para Jerusalém. Chega em Jerusalém, ele vai em direção ao templo. Antes dele entrar no pátio do templo, ele pede para os discípulos: vai na casa de um homem na rua assim, 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 assim. Lá tem um jumentinho, filho de uma jumenta. Peça para ele que o mestre está precisando desse jumento, e traga para mim. E trouxeram. E a Bíblia diz que Jesus foi colocado em cima daquele jumento. E quando ele entra pela avenida principal de Jerusalém, depois de algum tempo que ele não ia mais em Jerusalém, ele pregava aos arredores de Jerusalém, mas ele não entrava na cidade por causa da perseguição. Quando ele entra na cidade, aquilo vira um alvoroço. Em pleno domingo, as pessoas começam a jogar ramos de palmeira, galhos de palmeira, tecido de linho fino, e aí as pessoas começam a gritar: Hosana nas alturas, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Em outras palavras, Baruch Rabá, Bishem Adonai, que quer dizer: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Baruch Rabá, Bishem Adonai, Baruch Rabá, Bishem Adonai. E eles começaram a gritar: bendito é o rei que está vindo em nome do Senhor. Quando os religiosos viram aquilo, quando essa conversa chegou no ouvido do rei Herodes, nos ouvidos
do governador Pilatos, quando essa conversa chegou no ouvido do imperador César, lá em Roma, eles disseram: pronto, agora não adianta, ou nós matamos esse homem com a morte mais vergonhosa que existe, ou nós vamos perder o império e o controle, porque o povo está do lado desse homem. O povo está do lado dele, todo mundo está adorando esse homem. As palavras desse homem estão deixando a nossa sinagoga vazia. O povo, em vez de vir para a sinagoga, está indo para o Vale do Cedro, sentar na beira das encostas das montanhas para escutar os seus sermões. Nós temos que matar esse homem. E Judas, vendo toda a trama política, disse: essa é a minha oportunidade. Eles não sabem onde Jesus fica, porque eles não acompanham, mas eu sei onde Jesus fica. E eu vou entregar Jesus e vou levantar uma moeda. Vou levantar uma moeda. E aí, ele vende Jesus por 30 moedas de prata. E ali acontece todo o martírio, todo o desespero, todo o sofrimento. Para você entender, só para você entender como que funcionou, eu vou citar da meia-noite, de quinta para sexta, até o horário da tarde. Como foi o procedimento? Escuta aqui. Meia-noite, Jesus recebe o beijo da traição de Judas e é capturado dentro do Getsemane, que é Getsemane em hebraico, significa lugar do azeite. A palavra Get quer dizer lugar, Shemani quer dizer azeite. Então, se você vai no supermercado em Jerusalém e você quer comprar um vidro de azeite, um vidro de óleo, você chega e diz Shemani, que quer dizer óleo. Então, Get, lugar. Então, Get Shemani, Getsemane, lugar do azeite. Jesus foi capturado meia-noite no Getsemane. No horário da 1h da manhã foi decretada a sua prisão. 1h da manhã, decretada a sua prisão. 2h da manhã, ele foi levado e apresentado para o sumo sacerdote Anás e para o sacerdote Caifás. No horário das 3h da manhã, foi o horário que ele estava no pátio, que Pedro estava no pátio de Pôncio Pilatos, e Pedro negou Jesus no horário das 3h da manhã, que foi quando o galo cantou. 4h da manhã, Jesus foi condenado à morte pelo Sinédrio, que era o grupo de líderes religiosos que julgaram Jesus. O Sinédrio do templo, no horário das 4h da manhã, condenou ele à morte. 5h da manhã, no horário das 5h da manhã, Jesus foi conduzido até o rei Herodes, né? Ele foi apresentado para Herodes. No horário das 6h da manhã, ele foi levado até Pilatos. Olha o leve trás que fizeram com Jesus de meia-noite em diante. E eu estou falando isso, está passando um filme na minha cabeça. Por eu conhecer o território de Jerusalém, é tudo longe, não é perto. É 1,5 km, é 2 km, é 3 km, é 4, é 5. É distante, é longe, não é perto. E são ruas que hoje ainda, as ruas continuam do mesmo jeito como naquela época. Tudo ruas de pedra, cansativo. Você tem que subir morro e descer morro, porque Jerusalém é uma cidade muito ondulada. Então, olha no horário da meia-noite o tanto de lugar que levaram ele. E isso amarrado e apanhando. No horário das 6h, ele foi levado até Pilatos para ver se ele poderia ser solto. Porque enquanto ele foi apresentado diante de todos esses que eu citei, ele estava como um presidiário. Então ele foi levado ao governador para ver se o governador ia soltar, dando, né, aquele benefício de Páscoa que muitos prisioneiros têm até o dia de hoje, de sair para estar com a família, benefício de Páscoa, de final de ano, essa coisa toda. Então sempre soltavam um prisioneiro. E aí apresentaram quem? Barrabás. No horário das 6h da manhã, Barrabás, que já estava preso, junto com Jesus, que tinha sido capturado no horário da meia-noite. E o povo que estava ali disseram: não, solte Barrabás, que é o assassino, e pode crucificar
ele que já está preso, esse que é chamado Jesus, que se intitula o Cristo. E aí então Barrabás foi solto e Pilatos lavou as mãos, dizendo: está na mão de vocês, não é culpa minha, está na mão de vocês, façam o que vocês quiserem. Quando termina o interrogatório, que começou às 7 e foi até às 8, às 8 horas da manhã, Jesus então começa a ser torturado. Preste atenção nisso, começa a ser torturado, porque o palácio de Pilatos ficava no centro da cidade velha de Jerusalém. Pilatos era o governador. Do lado do palácio de Pilatos tem a praça central de Jerusalém, que hoje, lá no lugar que estava o tronco, presta atenção, no lugar que estava o tronco que Jesus foi amarrado para ser chicoteado, naquela pracinha, naquele lugar, quem já foi em Jerusalém sabe o que eu estou falando, ou quem sabe você já viu pela internet, naquele lugar hoje tem uma menorá de 500 quilos de ouro puro, que vai ser usada no terceiro templo, que o anticristo vai se apresentar dizendo que ele é o Cristo. Lá no lugar daquele tronco que Jesus foi amarrado, está colocado hoje um monumento, de vidro blindado, com uma menorá de 7 hastes para cima, aquela de acender, de 500 quilos de ouro puro. Naquela pracinha foi que Jesus foi levado do palácio de Pilatos, que está bem ali do lado, A Adriana Cu esteve lá. Muitas pessoas que esteve em Jerusalém sabem do lugar que eu estou falando. Onde está a menorá é exatamente o lugar que estava o tronco, que Jesus foi amarrado com ferrolhos, prenderam ele com os grilhões sobre aquele tronco, e começou às 8 horas da manhã a tortura sobre ele, usando alguns chicotes, usando o alrazog, usando o flagrum, usando os porretes, usando vários tipos de chicote. O que é um flagrum? Flagrum é um chicote que na ponta dele tem pedaços e chapas e pedaços de ferro. Pedaços de ferro tem na ponta do flagrum. E aqueles ferros, ele tem, é como se fosse um anzol. São ferros com forma de anzol, são vários. Então, quando você dá a chicotada e puxa, aquele anzol vem rasgando pedaços da tua carne e tirando pedaços do teu corpo. Esse é o flagrum. Outro chicote que eles usaram é o arrazog. O que é o arrazog? É um chicote grande, feito de cordas, e na ponta desse chicote tem pedaços de ossos de carneiro, pedaços de carré, aqueles carrezinhos de osso de carneiro. Sabe quando você pega o pernil do carneiro, e você que gosta de carne de carneiro, eu gosto demais. Então você chega no açougueiro e diz assim, eu quero que você tira para mim um carrezinho. Então eles pegam o pernil do carneiro e passam na serrinha, e vai ficando aquelas bistequinhas com aquele ossinho que tem dentro, que aquilo corta mais do que um punhal. Então eles pegam esses ossos, amarram na ponta da corda e bate. Cada lapada daquela dali, meu amigo, abre brechas de mais de 12, 20, 30 pontos no corpo da pessoa. Porque um pedaço de osso de carneiro é o osso mais cortante da face da terra. Não existe um osso que corta mais do que osso de carneiro. Se você tem medo de dar osso de galinha para o seu cachorrinho comer, com medo dele morrer engasgado, você não tem noção de dar um pedaço de osso de carneiro. É na hora, o cachorro nem tosse. É só encostar na garganta, já dá hemorragia interna. Por quê? Porque é o osso mais cortante. E ali começou a tortura. O porrete, que era uma cana grande que eles, como se fosse uma vara de amendoim. Quem é da roça sabe o que eu estou falando. Vara de amendoim, que é uma das melhores madeiras para fazer cabo de enxada. Vara de amendoim, e pancada, e chicotado, e batendo nele. Batendo com um chicote feito de couro de camelo, que na ponta desse chicote havia como se fossem umas bolas grandes de pedra também. Isso começou às 8 horas da manhã. Das 8 até as 9.
Quando foi 9 horas que ele já estava todo estraçalhado, aí eles então confeccionaram, já tinha confeccionado uma coroa de espinho. E aí deram para ele, colocaram a coroa de espinho na cabeça dele, com o espinho de uma das árvores mais venenosas que existe em Israel, que na verdade não é uma árvore, é uma espinheira, chamada tamargueira do deserto. A tamargueira do deserto é a mesma árvore que Agar sentou embaixo para ver Ismael, filho de Abraão, que foi mandado embora, morrer de sede. A tamargueira do deserto é a mesma árvore que Jeremias 17, a partir do verso 5, diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, mas feliz é o homem, ou melhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, porque será ele como a tamargueira do deserto, que não vê quando vem a chuva, e sempre viverá nas terras inabitadas e nos lugares salgados. Ou seja, a tamargueira do deserto, ela produz um espinho que dá mais ou menos, isso aqui é uma caneta, o espinho da tamargueira, ela dá mais ou menos esse tamanho aqui, ó, metade de uma caneta, o espinho de uma tamargueira, da metade de uma caneta. E eles confeccionaram esse espinho, essa coroa de espinho, jogando os espinhos tudo para a parte de dentro, pegaram os galhos de tamargueira e foram confeccionando, colocando os espinhos para dentro e para fora também, mas a maior parte para dentro. E colocaram depois, no horário das 9 horas da manhã, essa coroa na cabeça dele, e batia com essa vara, que eu estou dizendo semelhante vara de amendoim, para os espinhos entrar dentro da cabeça dele, para os espinhos cravar dentro da cabeça dele. E essa coroa não foi apenas colocada, essa coroa foi cravada dentro da cabeça de Jesus. Você imagina a febre, com aqueles espinhos venenosos. Você imagina os delírios, as alucinações. Você imagina a dor. Meu amigo, olha para cá porque eu vou te falar. Escuta. Você com certeza você já aconteceu isso contigo. Você já estourou no seu corpo espinhas nesse lugar aqui assim? Já estourou espinhas assim do lado? Já teve espinha nessa região? De você apertar a espinha assim, chega a sair lágrima do olho, de tanta dor. Você aperta assim, você vai apertando aquela espinha até ela sair. Você diz: meu Deus, que espinha doída, que espinha terrível. Aqui nesse cantinho aqui por detrás da orelha, você aperta assim a espinha, você diz: meu Deus, que espinha dolorida, Jesus. Aqui nessa região, por cima da sobrancelha, as espinhas que dá. Quando a gente vai apertar, você diz: meu Deus, que dor é essa? Você imagina um espinho desse tamanho entrando para dentro da sua cabeça e sendo batido com a vara. Isso 9 horas da manhã. Ali já começou, ele já estava se desfalecendo, já tinha perdido muito sangue, e a febre já começou a vir no seu corpo, a febre alta, de alta temperatura. E aí o que mais aconteceu? Essa coroação dele foi do horário das 9 até as 10. Quando foi 10 horas da manhã, deram a cruz para ele levar 8 quilômetros da praça central, onde eu estou dizendo que está a menorá judaica, até o Gólgota, que fica já na região próximo ao portão de Damasco, que é já um território que hoje é árabe. Essa trajetória, com todas as vielas, porque as ruas de Jerusalém são estreitas e fazem muitas quebradinhas, muitas curvas. Esse caminho deu o total de 8 quilômetros. Não é tão perto, é longe, é longinho dentro de Jerusalém para você fazer essa caminhada. Se você for um dia fazer uma visita a Jerusalém e você não estiver disposto, você não consegue fazer a trajetória toda andando, porque é longinho, não é perto, e cansa muito devido ao calor que te desidrata bastante. 10 horas da manhã deram a cruz para ele.
Algumas pessoas dizem que deram para ele a cruz já pronta, que é a horizontal e a vertical. Mas os historiadores contam, principalmente Flávio Joséfo, que é o historiador mais respeitado do século I, que era judeu, ele conta que Jesus não pegou a cruz pronta, Jesus pegou só a haste horizontal. Só a haste horizontal foi entregue para ele na praça central de Jerusalém. E ele então é colocado no seu ombro essa haste, que pesava mais ou menos uns 22 quilos, entre 22 a 25 quilos. Mas você imagina, pastor, era levinha. Imagina, depois de você ter sido cortado com o flagrum, com a razog, com essa vara, com esse caniço, depois de você ter recebido coroa de espinho, depois de você ter apanhado tanto, você recebe 22 quilos das suas costas para você carregar 8 quilômetros, sem parar. Para pensar, 8 quilômetros. E a Bíblia diz que ele então começa a andar. Ali naquela praça, ele já, para apanhar, para ser humilhado, quando ele foi coroado de espinho, já tiraram as suas vestes e levaram com eles. E Jesus carregou a cruz já nu. Jesus não carregou a cruz vestido, ele carregou a cruz nu, sem nada, pelado igual eu e você tomamos banho, sem nada. E a multidão ao redor vendo esta cena. E ele com aquele madeiro, ele cai a primeira vez, sofre o primeiro desmaio. Eles então reanima ele e tenta oferecendo vinagre misturado com fel. Para que é vinagre com fel? Para acordar a pessoa e para fazer com que ela automaticamente não venha sentir a perda de líquido, a desidratação, porque o amargo da boca fazia com que a pessoa não sentisse tanta desidratação, e ele não quis beber aquilo, e continuou. De repente, mais à frente, ele cai pela segunda vez, desmaia pela segunda vez, devido aos delírios que aqueles espinhos estavam causando na sua cabeça, e a fraqueza da perda de sangue, de tanta chicotada que ele tomou. Ele desmaia pela segunda vez, e eles reanimam ele novamente e levanta ele, e ele vai. De repente ele cai pela terceira vez, e quando eles percebem que ele já não tinha mais condições, porque pela terceira vez eles viram que Jesus já estava tremendo de fraqueza, debilitado pela distância. Então eles pegam de uma forma forçada um etíope, um africano que estava ali naquela região trabalhando, porque tem muito etíope em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que ela é lotada de africanos, mas não africanos de vários lugares. A maioria da Etiópia, porque são os descendentes de Salomão, quando teve um relacionamento com Candace, a rainha da Etiópia. Então esse relacionamento gerou filhos, e ali gerou muitos judeus africanos, judeus etíopes. E esse judeu etíope que ajudou Jesus a carregar a cruz. Então eles pegaram esse homem, pegaram ele só: o seguinte, você vai ter que ajudar ele a carregar esse madeiro. Então ele foi ali, apoiando. O nome dele era Simão o Cirineu, quer dizer, Simão, aquele que é peregrino naquela terra, naquela região. Simão Cirineu, que ele foi ajudando Jesus até chegar no Monte Caveira. Quando chegaram no Monte Caveira, no horário das 11 horas da manhã, Jesus foi pregado na cruz. Ele foi pregado. Então o que acontece? Ele só estava levando aquele madeiro nas costas. Chegando lá, eles pegaram um cravo de 12 centímetros e meio, que dá aproximadamente o tamanho dessa caneta aqui, e cravou esse cravo aqui nessa região, bem aqui nessa região. Não foi na palma da mão, porque eles não crucificavam e não cravavam no palmo da mão, porque aqui não tem estrutura
para aguentar o peso do corpo. Se colocar um cravo aqui e soltar o corpo, vai rasgar e sair pelo meio dos dedos. Então o cravo foi colocado aqui, porque tem esse osso aqui da mão, para não soltar. Então cravou um cravo aqui e outro cravo aqui, e amarraram, estaquearam ele, puxaram ele. O madeiro que Jesus carregou, preste atenção nisso, o madeiro que Jesus carregou até lá, não era para ele, era para Barrabás. Então o buraco na cruz, por exemplo, a haste está aqui, essa haste, aqui já tem um buraco pré-feito, e aqui tem outro buraco pré-feito, para não ficar perdendo muito tempo batendo o martelo para colocar o cravo. Então já tem um buraco pré-feito, igual os trabalhadores que vão colocar uma bucha na parede, faz, ou um parafuso. Primeiro faz um buraco com a furadeira, depois vem e coloca a bucha e o parafuso para segurar. Assim eles faziam no madeiro, fazia um buraco antes, né, para o cravo não ter muita perda de tempo para cravar. E eles prepararam esse madeiro, só que esse madeiro não era para Jesus, esse madeiro era para Barrabás. E Barrabás era um homem de aproximadamente uns 15 centímetros mais alto do que Jesus. Barrabás era entre 10 a 15 centímetros mais alto do que Jesus. Então a envergadura do seu braço era maior. Então como colocar Jesus, que tinha um corpo menor, no madeiro de um homem que tinha os braços mais compridos? Então eles pegam, fura, primeiro o cravo eles colocam, e depois, para colocar no outro buraco, não dá espaço, fica faltando uns 10 centímetros. E aí, o que fazer? O que fazer? Vamos amarrar com a corda e puxar até destroncar essa juntura e essa juntura, para que o braço venha caber dentro desse buraco. Nós temos que dar um jeito, é a única madeira que tem, e ele tem que morrer hoje, rápido, porque senão vem o entrar do sol da sexta-feira, e automaticamente nós não vamos poder fazer nada, porque no Shabat não se pode fazer sacrifício nenhum. Domingo é o Pichá, que é a Páscoa, e aí segunda-feira esse homem com os discípulos dele vai fugir. Nós temos que matar ele, é hoje, e é nesse madeiro. Amarra a corda, amarrado no braço, o outro já estava preso pelo cravo no madeiro, e eles então foram puxando para deslocar e destroncar esse braço e esse braço, para dar mais ou menos 10 centímetros, até caber naquele outro buraco o seu pulso. Quando crucificaram, você imagina isso daqui, ó, sendo arrancado por um puxão de corda de vários homens. Você imagina a hemorragia interna que não deu nessa região aqui em Jesus. Você imagina aqui nessa parte, esticaram ele e penduraram. Quando esticaram e penduraram, então com a corda foram levantando, né? Eles tinham tipo como se fosse duas hastes do lado, né, segurando um carretilho, foram puxando até chegar na altura do meio da cruz, que era uma madeira que já estava posta na terra. A madeira já estava lá, a haste vertical já estava lá. Então eles foram levando, chegou lá até aquela altura, eles simplesmente colocaram a trava, né, que eles usavam para travar, e Jesus estaqueado ali. Aí o que eles fizeram com os pés? Quando ele estava estaqueado naquela cruz, na madeira que estava já no buraco, tinha em forma como se fosse uma banquetinha, um banquinho, para quem fosse crucificado sentar, né? Como se a pessoa sentasse, colocasse as nádegas e sentasse um pouco ali estaqueado, para morrer mais lento. Porém, o estaqueado daquela madeira, aquela banquetinha, também não deu certo para Jesus. Por quê? Porque Barrabás era um homem mais alto, era um homem maior, e aquela banquetinha não serviu para Jesus. E automaticamente então eles fizeram o quê? Colocaram os pés dele, em vez de deixar essa banquetinha, fizeram, sabe uma coisa? Vamos então colocar e cravar os pés dele também. Já que a banquetinha não dá para ele sentar, então o apoio do corpo fica entre braço e pé. E pegaram não um pé em cima do outro, mas os dois pés, um do lado do outro, e na testa do pé, que é um dos lugares que mais dói, meu amigo.
Meu amigo, a testa do pé dói demais, demais, demais. E eles pegaram esse cravo de 12 centímetros e cravou em um pé e depois em outro pé. Não foi um pé sobreposto ao outro, foram os pés lado a lado, por causa do problema que essa banquetinha não deu para segurar o corpo, que era para Barrabás. Então eles tiraram essa banquetinha e disse: deixa o peso do corpo cair em cima dos dois pés. E ali o corpo de Jesus caiu, essa parte destroncada, a parte do pulmão sem encostar na madeira, automaticamente. Como que a pessoa vai respirar? Aqueles espinhos cravados na cabeça. Imagine a febre e as vertigens, os delírios que estavam dando. Tudo isso no horário que ele foi crucificado, que ele foi pregado na cruz, no horário do meio-dia. Meio-dia ele foi pregado na cruz do Calvário. Quando ele foi pregado, começou a zombaria. 11 horas ele foi pregado embaixo, meio-dia colocado em cima, né? Pregado em cima, colocaram a inscrição: eis aí o rei dos judeus. E quando foi no horário do meio-dia, o ladrão da direita disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso era aproximadamente meio-dia. E ali Jesus agonizando. Ali houve aquelas sete frases que ele falou: Deus meu, por que me desamparastes? Ele pediu água e ofereceram para ele vinagre com mirra. Ali ele orou ao Pai e disse: Pai, perdoa, porque essa gente não sabe o que está fazendo. Ali ele olhou para Maria e disse: mulher, eis aí o teu filho, que era para João. E disse: homem, eis aí a tua mãe, que era Maria. Ele falou 7 frases no período do meio-dia até a 1h da tarde. E chegando a 1h da tarde, ele levanta a cabeça com toda a força e grita: Pai, está tudo consumado. A ti eu entrego o meu espírito. Isso no horário da 1h da tarde. E cai a cabeça e morre na cruz do Calvário. Quando ele morre, a Bíblia diz que houve trevas na face da terra. A terra se escureceu. O véu do templo que separava o povo do sacerdote que entrava no Santo dos Santos se rasgou de alto a baixo. Muitos sepulcros de santos que morreram acreditando na palavra de Deus e no testemunho de Jesus, sepulcros se abriram e os mortos se levantaram e saíram andando pela cidade. Olha que cena, olha que cena. A terra se enegreceu no horário da 1h da tarde. Houve trevas do horário da 1h da tarde até próximo às 4 da tarde. Quando foi 2h da tarde, o soldado foi lá, né? O centurião foi lá conferir para ver se ele estava morto. E olhando, vendo que estava morto de verdade, alguém chegou nele e disse assim: ó, fura o lado dele para consumar logo e perder logo todo o sangue. E aí ele foi com a lança e cutucou do lado, furou do lado, e saiu água e sangue. Isso 2h da tarde. E ele continuou na cruz. Dentro disso, um dos seus discípulos, que seguia Jesus, mas de uma forma distante e discreta, chamado José de Arimateia, que era um senador que trabalhava do lado de Pilatos e também próximo ao rei Herodes, quando ele viu Jesus sendo crucificado no horário do meio-dia, ele, o mais rápido possível, saiu correndo e fez uma carta, um pedido, e foi até o governador e disse: governador, eu sou senador e eu não quero que o corpo do Jesus, considerado o Cristo, que eu acredito que a tua mulher disse para você não se meter nessa causa, porque esse homem é justo e santo, eu quero que você, governador, libere o corpo dele, porque eu vou colocar ele na sepultura da minha família. O corpo dele não vai ficar na cruz para os corvos comer e para os cães do deserto devorar o resto que sobrar. Eu quero colocar o corpo dele na minha sepultura, porque eu creio que ele é o Salvador da humanidade. E então, nesse período entre meio-dia
que ele pediu. De repente, quando foi no horário das 3 horas da tarde, chegou a liberação de Pilatos, que poderia tirar o corpo. Então José de Arimateia manda tirar o corpo de Jesus da cruz, embálsamo, prepara, perfuma, prepara as roupas, tudo certinho em volta de lenço, e leva do Gólgota até a tumba, que dá aproximadamente uma distância de uns 80 metros a 100 metros. Do Gólgota, onde Jesus foi crucificado, até a tumba, que é dentro de um jardim até hoje, né? O jardim de José de Arimateia, que era uma família rica, que tinha sua sepultura dentro de uma rocha. Da onde Jesus foi crucificado até a tumba, dá uns 80 metros a 100 metros de distância. Foi o período que eles levaram e colocaram ele lá dentro, antes das 18 horas. E quando foi 4 horas da tarde, eles rolaram a pedra, né? Rolaram a pedra 4 horas da tarde, selou a sepultura. E os discípulos e as Marias e todo mundo rapidamente correram e foram para a cidade velha, para o cenáculo do Espírito Santo. Em cima, Monte Sião, onde Davi escreveu o Zino da harpa. No meio, cenáculo, e embaixo, tumba de Davi. Eles foram para o cenáculo e se trancaram lá com medo da perseguição dos judeus. Se fecharam lá, porque já estava se aproximando o horário das 18 horas, que era o cair do sol e o início do Shabat, e se encontrassem eles pelas ruas, corria o risco de ser morto também. Então, por medo, eles correram e ficaram dentro do cenáculo até o domingo que Jesus ressuscitou e apareceu para eles. Você está conseguindo compreender? Está entendendo? Então, o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Tudo isso que eu citei para você foi um pouquinho do que não dá para explicar, um pouquinho daquilo que não dá para te explicar, não dá para te mencionar, não dá para dizer para você com precisão o tamanho da tortura que ele viveu, que ele passou naquela sexta-feira por mim e por você. Minhas palavras, né? A palavra de Deus partindo da boca de um humano, por mais cheio do Espírito Santo que ele vem estar, não chegará à altura para você compreender o tamanho do sofrimento que ele teve. Tá, pastor, e daí? Jesus morreu do quê? Jesus morreu crucificado por 3 detalhes que depois os médicos estudiosos até hoje estudam e fizeram testes em pessoas da idade que Jesus morreu, com 33 anos. Fizeram teste em pessoas dessa idade, com a cruz, colocando eletrodos no corpo para ver a sensação, não chicoteando não, só para ver a tortura. E foi comprovado, né, cientificamente. É claro que a ciência não estava lá naquela época, mas é o que eles na época sabiam, que o crucificado morria, que o escravo crucificado, que o rebelde, que o revolucionário, que aquele que estava contra o império morria por 3 coisas. E Jesus teve esses três problemas que se agravou e gerou a morte dele. O primeiro problema que Jesus teve, que gerou a sua morte, foi a morte por asfixia. O que é a morte por asfixia? Falta de ar, por não conseguir o pulmão preencher a altura de sustentar o corpo oxigenado. Então essa asfixia veio porque ele estava estaqueado na cruz. Ele estava estaqueado na cruz e automaticamente a falta de ar gerou essa asfixia. Esse é um dos pontos que ele morreu. Segundo ponto que Jesus morreu, ele morreu de ataque cardíaco. Ataque cardíaco, exatamente isso, ataque cardíaco, ou problema miocárdio, né, que eles falam, ataque miocárdio. O que é ataque miocárdio? Ataque miocárdio é o coração, né? O coração não suportar o tamanho do esforço que o corpo está fazendo. O corpo faz um esforço tão grande, que o coração ele não suporta bombar sangue
e bater para sustentar aquele corpo na temperatura normal. Então o coração explode, ele parte no meio, dá um ataque cardíaco e a pessoa morre. É a mesma coisa de eu e você, nós sermos colocados em cima de uma esteira e começar a correr, e a esteira não parar, e nós correndo. Vai chegar uma hora que o nosso coração não vai aguentar e vai misturar a falta de ar, que é a asfixia, e nós vamos ter um ataque cardíaco e morrer na presença de Deus. E o terceiro detalhe foi o choque hemorrágico, devido às chicotadas que ele tomou, a coroa de espinho, os pulsos furados, aonde passa uma das veias principais aqui, e também a testa do pé furada. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tudo isso que eu estou te relatando, tudo isso que eu estou te falando, tudo isso que eu estou te explicando, eu estou resumindo para você um detalhe que a Bíblia não traz esmiuçado dessa maneira, que a Bíblia traz de uma forma simples, direta e objetiva. E sendo simples, direta e objetiva, tem gente que não entende. Imagina se vai entender, muitos vão entender o que eu estou falando. Então, eu estou falando dentro da trajetória que aconteceu na sexta-feira que ele morreu. A Bíblia não dá esses detalhezinhos, porque se for dar esses detalhezinhos, todos os livros do mundo não caberia os acontecimentos que aconteceram com Jesus. Foi o que o apóstolo escreveu, que se fosse para escrever tudo que Jesus fez aqui nessa terra, nem todos os livros do mundo caberia. Então, a questão da sua morte, que está registrado na Bíblia, está registrado só detalhezinhos pequenininhos. Mas quando você começa a estudar a palavra de Deus, quando você começa a buscar o conhecimento, quando você caminha pelas ruas de Jerusalém, quando você vai na faculdade de Jerusalém, na faculdade hebraica, e lá você encontra documentos, lá você encontra pedaços dos manuscritos em hebraico, quando você consegue ler alguma coisinha em hebraico que está lá, quando você tem esse livro aqui, esse livro que você está vendo cor de ouro aqui, que é a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento escrito em hebraico, e você consegue entender um pouquinho, então você começa a decifrar que o que foi escrito e traduzido para o português e para todas as outras linguagens é mais simplificado do que no que foi escrito no hebraico, que é mais detalhado, junto com a história que tem lá dentro de Jerusalém do Senhor Jesus Cristo. Então, eu estou passando para você o histórico desses 2 anos lá dentro de Jerusalém, dentro do território de Israel, estudando dentro do território de Israel, lendo, indo na faculdade de Jerusalém, indo diante dos rabinos no Muro das Lamentações, indo no Monte das Oliveiras, indo na igreja da agonia, muitas das vezes conversar com algumas pessoas lá que estavam no Getsemane, pessoas entendidas, para trazer para você isso daqui. Tenha certeza que eu não estou te falando algo da minha cabeça que eu imaginei ou que eu li num gibi. Estou te trazendo informações da morte do nosso Senhor na cruz do Calvário para salvar a minha alma e a sua alma. E hoje é um dia em que devemos comemorar, que devemos celebrar, que devemos se alegrar e muito. Por quê? Porque Ele morreu em nosso lugar. As pessoas, em vez de um dia como esse celebrar, as pessoas ficam tristes. O mundo, a religião ensinou as pessoas a ficarem tristes no dia da Sexta-feira Santa. As pessoas foram ensinadas a ficarem tristes na Sexta-feira Santa. As pessoas foram ensinadas a ficar jururu dentro de casa na Sexta-feira Santa. Não, meu amigo, Sexta-feira Santa é dia de nós nos alegrarmos. Como se alegrar, pastor? Ele morreu por nós. Você imagina tudo isso que Ele passou, se fosse para mim e para você passar, você acha que nós aguentaríamos? Calado, sem reclamar, sem pedir misericórdia, sem dizer eu não aguento, sem dizer para mim já basta, está doendo demais? Você acha que nós suportaríamos tudo isso que Ele suportou, sem dizer alguém pelo amor de Deus me ajuda? Será que eu nasci para sofrer? Você acha que nós aguentaríamos como Ele aguentou tudo isso, calado, sem pedir ajuda para ninguém, a não ser para o Pai?
sem dizer para alguém: eu desisto. Ele, da qualidade de Deus, ele poderia dizer: da minha parte, eu desisto. Sei que lá na frente, no ano de 2021, vai ter pessoas que vão duvidar de mim. Sei que no ano de 2021 vai ter gente que, em vez de me servir, vai ir para macumba, servir os espíritos das matas, servir os espíritos das cascatas, os espíritos dos mares, os demônios das encruzilhadas. Eu sei que no ano de 2021 vai ter muita gente roubando, passando os outros para trás, acreditando no satanismo, acreditando em boneco de barro, em penduricalhos, nisso e naquilo. Sabe uma coisa? Eu vou sofrer coisa nenhuma, eu vou largar essa cruz para lá, e eu não sou filho de Deus não, gente, eu menti, Mateus não, deixa quieto, não, mas ele se entregou, ele se deu, ele se doou gratuitamente, e isso se chama amor, isso se chama amar de tal maneira, isso se chama amor incondicional. Isso se chama nos amar antes mesmo de nós termos nascido. Isso chama desejo de nos ter ao seu lado por toda a eternidade. Isso chama desejo de nos ver longe do inferno. Isso se chama desejo de nos ver pertinho de Deus. Isso se chama desejo de nós sermos felizes nessa terra. Tudo isso, ele entrou na frente e disse: não, Claudinei, você não vai passar por isso. Eu não vou deixar você passar por isso. Teus braços não vão ser destroncados para você pagar pelo teu pecado, se você quer ter direito de conhecer a Deus. Teus pés não vão receber um cravo de quase 13 centímetros. Teu pulso não vai receber um cravo, cada um de quase 13 centímetros. Na tua cabeça não vai uma coroa de espinho da tamargueira do deserto. Do teu lado não vai ser colocada uma lança. Você não vai apanhar pelado em praça pública, não! Eu vou fazer isso por você, porque eu te amo tanto, que eu vou deixar o meu trono de glória. Eu vou deixar o trono que os anjos estão me adorando, e vou descer em forma de ser humano, para passar isso no teu lugar. Para passar isso no lugar da minha filha. Para passar isso no lugar dos meus filhos. E ele passou isso em nosso lugar. E hoje, o que nós temos que fazer, pastor? O mínimo. Olha para cá, como eu te dizer, e já encerro. Já está com quase 1h30, já encerro. O mínimo que eu e você podemos fazer para recompensar o que ele fez por nós, diante do que eu te disse, dessa tortura toda, o mínimo que nós podemos fazer é, como ele deu a vida dele por nós, é nós darmos a nossa vida para ele. É o mínimo. É o mínimo. Não precisa fazer muita coisa. Não precisa andar de joelho no meio dos espinhos ou no meio dos pedregulhos. Não. O mínimo. Faça o mínimo. O quê? Entrega a tua vida para ele. Como ele entregou a dele por nós, agora nós vamos entregar a nossa para ele. E assim estaremos reconhecendo e valorizando o seu sacrifício. Não precisa pagar nada financeiramente, não precisa comprar um lugarzinho no céu com dinheiro, não precisa nada. Só dá a tua vida para ele. Ah, eu já dei minha vida, pastor, minha vida é dele desde quando eu nasci. Não. Dar a vida para ele não é da boca para fora. Entregar a vida para ele é obedecer as suas palavras, é fazer o que ele manda, é obedecer o que ele manda, é caminhar como ele manda, é viver como ele manda, é trilhar conforme está escrito aqui neste evangelho, no evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. É andar como ele andou, é viver como ele viveu, é amar como ele amou.
é ser sincero a Deus como Ele foi. E eu quero que você que está me acompanhando, que reconhece esse grande amor, que você entregue a sua vida para Jesus. É o mínimo que você pode fazer. O mínimo. O mínimo. O mínimo que nós podemos fazer é dar a vida nossa para eles. A partir de hoje, eu não vou em lugar nenhum sem antes te consultar. A partir de hoje, eu não faço nada sem antes consultar o Senhor. A partir de hoje, o Senhor mandou largar os vícios, eu vou largar. O Senhor mandou parar de trair, eu vou parar de trair. O Senhor mandou parar de mentir, eu vou parar de mentir. O Senhor mandou parar de roubar, eu vou parar de roubar. O Senhor mandou parar de ser malicioso, malvado, de ser invejoso, eu vou parar. É isso. Isso é entregar a vida para Ele. O Senhor mandou examinar as Escrituras, examinar Mateus, Marcos, Lucas e João, examinar o Novo Testamento, eu vou examinar. É isso. É difícil para você? Pastor, para mim não. Então você que quer, escreva na linha do tempo: eu entrego a minha alma ao Senhor Jesus. Você que está afastado do Evangelho, eu estou voltando para Jesus. Depois de tudo que Ele fez por você, você ainda tem coragem de, depois de uma mensagem dessa, continuar afastado do Evangelho? Depois de uma mensagem que começa a ter coragem de viver afastado do Evangelho, longe dos caminhos do Senhor, distante de Jesus? Não, isso não é justo. Você precisa entender e reconhecer o tamanho desse sacrifício. Você precisa entender e reconhecer o tamanho deste sacrifício, o tamanho desta entrega. Não fique afastado do Evangelho. Volte para Jesus. Eu entrego a minha alma para o Senhor Jesus. Isso. Eu quero que o suporte vai contando quantas pessoas estão se entregando. Você que está afastado, eu estou voltando para Jesus. Imagine você morrer afastado do Evangelho e você ser um ou uma dos culpados por todo esse sofrimento. Quem morre longe de Jesus morre com a culpa desse sofrimento. Quem morre afastado de Jesus morre com a culpa de todo esse sofrimento. A única maneira da culpa desse sofrimento não recair sobre nós é nós entregando a nossa vida para Ele. Entrega a sua vida para Ele. Não tem outra alternativa. Entrega a tua alma. Senhor Jesus, eu entrego a minha alma em tuas mãos. Você que está afastado do Evangelho, Senhor Jesus, eu estou voltando para a tua presença. Está entendendo? Eu não sei, eu vi, parece que escreveram ali no tempo, pessoas criticando a mensagem, algo semelhante. Isso é normal, irmãos, amém. Você que entendeu, amém. O importante é você que entendeu, amém. Muitas pessoas é assim mesmo, faz parte. Mas se você entendeu, é o suficiente. Compreendeu? Você tem que entregar a tua alma para Jesus. E até você que não compreendeu, você tem que entregar a tua alma para Jesus. Isso você compreende. Entrega a tua alma para Jesus. Entrega a sua alma para Jesus, porque naquele grande dia, se você não entregou a sua alma para Jesus, você será culpado de todo esse sofrimento que Ele passou. Você será culpada de todo esse sofrimento que Ele passou. A única maneira dessa culpa não ficar sobre nós é nós entregando a nossa vida para Ele. É nós entregando a nossa alma para Ele. Eu entrego a minha alma ao Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu estou reconciliando com o Senhor Jesus. E nós fazendo assim, com certeza, coisas grandes estarão acontecendo. Oremos ao Senhor, o Deus, Criador dos céus, da terra e de tudo que existe. Oremos ao Senhor. Altíssimo Deus, eu estendo as minhas mãos aqui agora em direção da vida desse homem, dessa mulher, dessa moça, desse rapaz. Senhor, 15 pessoas te aceitaram, reconciliaram, fizeram aliança contigo. 15 nomes foram escritos no livro da vida nesse momento, fora aqueles que depois virão. E nós estamos agradecidos ao Senhor. Escreva o nome de todos no livro da vida. Sela com teu sangue. Ajude os teus filhos e as tuas filhas a serem fiéis até a morte. Senhor,
dentro da nossa fragilidade, nós se esforçamos para apresentar o mais próximo possível daquilo que o Senhor sofreu nas avenidas de Jerusalém, até o Monte Gólgota, até o Monte Caveira, até a sepultura, até o dia de domingo, que foi o dia da ressurreição. Abençoe a todos, em o nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou terminar com um hino. O hino de Israel. O hino de Israel. Esse hino que faz tempo que eu não coloco na programação. O Ativá. Ativá quer dizer esperança em hebraico. Vamos lá? Vamos finalizar com o Ativá. Olos baela venima efecheudi omia ofatemisa kadima aeretzion. Bênção de Deus. O Ativá, o hino oficial de Israel. Nós vamos encerrar, que fala sobre a esperança. E com certeza Deus estará abençoando a todos vocês dentro dessa oportunidade. Um abraço a todos.